É impossível falar de cervejas artesanais sem antes destacar o tamanho do mercado de cervejas no Brasil. Olha só. De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas, a ABRAB, o Brasil produziu 13 bilhões e 700 milhões de litros de cerveja no ano passado. Isso coloca o país entre os 3 maiores mercados do mundo. Só que desse volume impressionante, a fatia das microcervejarias é de apenas 0,15%. São consideradas microcervejarias aquelas que produzem até 1 milhão de litros da bebida por mês. Só a título de comparação, a Ambev, maior cervejaria do Brasil, produz esse mesmo volume por hora. O país conta ao todo com 200 microcervejarias espalhadas por vários estados. Mas apesar de pequenas, as perspectivas são bastante positivas. Para se ter uma ideia, a estimativa é de que a participação das microcervejarias no mercado brasileiro salte de 0,15% para 2% do total nos próximos 10 anos, o que significa um avanço considerável. E para falar sobre o mercado de cervejas artesanais, a gente recebe hoje o presidente da cervejaria Colorado, Ronaldo Morado. Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente. Tudo bom, Ronaldo? Prazer, Donald. Prazer, por favor. Ronaldo, de cada litro de cerveja produzido no Brasil, 3 gotas são de microcervejarias. Por quê? Primeiro, a nossa grande concorrência, dizemos, né, no Brasil principalmente, é a ignorância. Ignorância por quê? As microcervejarias no Brasil, elas enfrentam um desconhecimento sobre a bebida do próprio público brasileiro, né? É muito comum, o brasileiro em si, ele entende, percebe que cerveja é essa amarelinha, né? E as microcervejarias, em geral, produzem outros 79 estilos de cerveja que existem. Então, esse mercado ainda tem muito que crescer. Primeiro, graças ao próprio conhecimento, divulgação do que é a cerveja no público. Como funciona o passo a passo de produção de uma cerveja artesanal na comparação com a produção de cervejas tradicionais? Em geral, nós estamos falando aí de pequenas empresas, né, que têm uma estrutura ainda bastante rudimentar. A maioria delas começa com um empreendimento familiar, muitas começam como nano-cervejaria, que nós falamos, né? Os home breweries, que fazem cerveja em casa e depois passam para a garagem, depois começam um pequeno negócio, que é um bom negócio, tem uma onda de empreendedorismo muito interessante. Essa é a trajetória. Mas uma cervejaria chamada ou considerada artesanal ou micro-cervejaria são geralmente aquelas que ainda estão um processo muito manual, dependem muito de mão de obra e o seu processo é pouco automatizado. Ronaldo, a degustação da cerveja tem avançado nos últimos tempos, mas ainda a cerveja não tem aquele status gourmet como é o caso do vinho, por exemplo. Você acha que algum dia as duas bebidas vão se equiparar nesse quesito? Com certeza. Esse fenômeno, na verdade, ele não está apenas ligado à bebida, né? Eu acho que a sociedade nos últimos 20 anos vem se transformando como um todo e apurando o que a gente chama de sensos, né? Os sentidos em geral. E a sociedade hoje está mais exigente. Então, as pessoas hoje não comem em qualquer restaurante, não aceitam qualquer comida, não compram um carro apenas pela sua funcionalidade, mas pela estética. Ou seja, o design, ele passa a ter uma importância muito grande, permeia a sociedade. E a sofisticação sensorial, né, que o vinho captou isso muito bem numa época, hoje a cerveja também está captando bem. Acredito que ainda tem muito a crescer.